Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a sabedoria que agrada a Deus se revela em atitudes, não apenas em pensamentos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existe uma batalha espiritual que acontece nos nossos pensamentos. E a sabedoria é a capacidade que nós temos de distinguir os pensamentos que vêm de Deus e os que não vêm. O diabo, tudo que ele faz é criar ilusões. E nem sempre nós sabemos o que é real e o que não é. Muitas coisas acontecem apenas nos nossos pensamentos. E como eu sei se um pensamento vem de Deus ou não? Através dos meus sentimentos. Todo bom sentimento vem de Deus. E os meus pensamentos são influenciados por quem? Pelo Espírito que está perto de mim. Então, quando é o Espírito Santo que está perto do nosso coração, os nossos sentimentos sempre serão bons. Agora, se é o mal que está perto de nós, eu vou sentir raiva, eu vou sentir ódio, eu vou sentir ciúme, eu vou sentir dúvida, eu vou sentir inveja e eu vou ter muita preocupação. Eu não confio em Deus plenamente e eu sempre acredito que eu preciso ter o controle das coisas. E não existe nada pior que uma vida sem sabedoria ou uma vida afastada de Deus. Porque eu tenho uma dependência emocional de tudo aquilo que me cerca. Eu preciso controlar nos mínimos detalhes tudo aquilo. E basta uma única coisa não dar certo para que eu comece a sofrer, porque é como se aquela ilusão ela não pudesse sair da minha cabeça. É como se eu não pudesse aceitar a verdade. É como se algo me empurrasse numa direção contrária. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, para conhecer a história do jeito certo, para nos momentos que Jesus estiver conosco, através do Espírito Santo, nós possamos enxergar e conhecer a verdade e nos arrepender, porque nós não somos perfeitos. O problema não está nas pessoas, o problema está em nós. Se eu tenho uma mente forte, eu tenho atitudes que corroboram com aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Agora, se é o diabo que me ilude, eu destruo as coisas a cada oportunidade que eu tenho. E depois eu peço desculpa e faço de novo as mesmas coisas. Porque, na verdade, eu não me arrependi. Eu não entendi qual era o problema. Eu apenas queria parar a situação. Se a gente vai em Provérbios 14, versículo 8 a 10, 12 e 13... a palavra do Senhor, ela diz assim: por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura. E você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Quem está conversando conosco? Salomão. E para que servem os provérbios? Para ensinar as pessoas a distinguir os pensamentos e os comportamentos que são influenciados por Deus e os que não são. Então, quem reage como sábio, inspirado por Deus. Quem reage como tolo, não tem a sabedoria de Deus, vive no pecado e é o diabo quem governa as atitudes e os pensamentos. E o resultado dessa vida é o quê? É sofrimento, é dor, é desilusão. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? Por quê? Será que é porque eu tenho vontade? Será que é porque eu sou inteligente? Ou não?
porque existe algo maior dentro dela. Porque se fosse assim, todo mundo escolheria ser sábio. Mas quem aqui ia querer escolher? Não, meu sonho é ser triste. Não, eu não quero ser alegre. Não, eu não quero ser feliz. Não, eu quero ficar sofrendo. Não, eu quero ter depressão. Eu quero ter síndrome do pânico. Será que essas coisas estão em nós? Será que é apenas uma oscilação química dentro do meu corpo? Falar, não, é porque eu nasci assim, geneticamente eu tenho um problema, é porque... Será que é exatamente isso? Será que esse problema existia lá atrás, sempre existiu? Ou esse problema foi se condicionando à forma que você vivia? Porque a gente tem uma mentalidade assim que ela é muito seletiva. Ela não tem um contexto, não, sempre foi assim, não, antigamente não era, aconteceu depois disso. Você começou a sentir assim como? Não, aconteceu. Sempre tem um marco zero, sempre tem um acontecimento, sempre tem alguma coisa que você não aceita. Sempre teve um momento que você serviu o diabo de forma exemplar e destruiu tudo. Aí fica com o problema na mão e não quer aceitar, porque dentro das tuas ilusões não cabe o fracasso. Dentro das tuas ilusões você não pode errar. Você tem que ser perfeita porque a culpa é dos outros. Então, enquanto eu continuo colocando a culpa dos outros, eu vou vivendo uma cegueira espiritual sem tamanho. Então, qual é a diferença da pessoa ajuizada ou qual é a diferença da pessoa sábia? É porque ela sabe o que faz. Se eu vivo na escuridão, será que eu sei para onde eu caminho? Será que eu sei o que eu estou vendo? Você imagina se 100% de escuridão, você não consegue nem saber se você for no banheiro fazer um número 2, se você limpou direito as partes íntimas. Se você tivesse uma Bíblia na escuridão, ela não serviria para nada, o conhecimento está todo ali, mas você não pode ler, você não pode ver. E assim é a nossa vida longe de Deus, é que existiriam exemplos infinitos de coisas. A gente só percebe o tamanho da nossa limitação sem Deus quando acaba a energia elétrica em casa. E aí você percebe que nada funciona. E a nossa vida sem Deus, ela é justamente assim, nada funciona. Eu só comecei a entender as coisas depois que Jesus entrou na minha vida. Depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, a minha vida começou a ter um sentido. E não apenas um sentido, mas começou a ter um propósito. E talvez seja essa a situação da tua vida hoje. Você ainda não encontrou um caminho, você não se sente sábio. Não tem outro jeito. É através do Senhor Jesus Cristo, é através da misericórdia dele, é através do Espírito Santo, é através da confissão de culpa, é reconhecendo, é chamando as coisas que tem pelo nome, não é mais se escondendo atrás da culpa de alguém. Todo mundo errou, cada um errou de um jeito, não tem ninguém aqui que possa falar, eu não errei, todos erraram. O único perfeito que viveu nessa terra que nós vivemos foi Jesus Cristo. E o único perfeito fizeram o quê? Crucificaram. Se você espera que o mundo seja justo, você está esperando da forma que o diabo te ensina. Ele te domesticou, ele colocou dentro de você, esse senso de justiça. Ninguém pisa em mim, ninguém isso e ninguém aquilo, e vive sobre isso. Mas no final, qual é o resultado? Tá valendo a pena ser desse jeito? Você está conseguindo dormir à noite? Você se sente bem? Você conhece o valor das coisas que você tem? Ou sempre quer mais? O maior veneno que nós podemos ter dentro da nossa mente é a insatisfação. Porque se eu não sou grato pelas coisas que Deus me dá, é como se Deus estivesse falhando em alguma coisa. E nós vimos o que aconteceu com aquele povo naquele deserto, durante os 40 anos que eles ficaram reclamando, pela comida que eles recebiam, pela água que eles bebiam e pela forma que eles tinham que viver, para tentar aprender o que eles não aprenderam. Que Deus se importou com pessoas que eram escravas, que não tinham valor nenhum, que estavam vivendo em sofrimento. E ele foi lá e tirou essas pessoas daquele lugar. Mas nunca tá bom. A gente sempre quer comparar. Sempre quer dizer, isso é sim, isso não é. Isso não é certo, e isso não é sábio. Então a diferença nossa é porque nós sabemos o que nós fazemos, porque nós podemos ver através da luz de Cristo. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Olha onde ele foi colocar o resultado, no pensamento. Eu sei que parece uma bizarrice sempre que eu falo isso, mas cada vez que eu leio a Bíblia, com essa visão, cada vez eu me convenço mais que esse é o segredo. Que esse é realmente aquilo que nós temos que lutar, que o lugar que nós temos que combater é justamente esse. Por isso que é através da palavra, porque a palavra ela entra lá no nosso íntimo, ela pode mostrar o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira e desfazer apenas um pensamento. Então a diferença entre um sábio, ele sabe o que faz, e o tolo, ele só pensa que sabe.
Então, olha o resultado prático das tuas escolhas. Você tem planos, você tem sonhos, mas e depois? Se Deus te desse os teus planos nesse instante, eu quero dinheiro, eu quero que o meu marido volte, eu quero ter uma família, eu quero ter um filho, eu quero isso, beleza. E depois? Você saberia lidar com essas situações? Será que isso seria o suficiente? Ou você iria começar a arrumar um problema? Problema não é o filho, problema não é o marido, problema não é o esposo, não é o problema de você não estar sozinho, problema não é que você ganha pouco, problema não é onde você mora, problema não é a cor de sua pele, não é a forma do seu... Problema não é nada dessas coisas. Porque tem todas as pessoas com as mesmas coisas que você gostaria de ter e ainda assim essas pessoas continuam insatisfeitas. Porque a satisfação é a presença de Deus, é a graça de Deus. Satisfação é eu poder me arrepender. Satisfação é eu poder olhar no espelho e saber que eu acordei e eu não fiz mal para ninguém. Muito pelo contrário, eu fiz tudo aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o resultado. Sabe por quê? Porque eu vejo. Quando a gente vive na escuridão, a gente não sabe nada. A gente imagina todas as coisas. Você quer continuar a viver triste? Continua vivendo do jeito que você vive. Continua buscando as mesmas coisas. Continua gastando mais tempo na internet que lendo a Bíblia, que ouvindo louvores, que ouvindo devocional. A igreja sempre vai ser a última peça, tá? Porque enquanto você não souber distinguir o que é Deus, não adianta você estar num lugar onde tem pessoas. Porque Deus disse que teria falsos mestres. E se eu não sei distinguir, se eu vivo na escuridão, não adianta eu colocar minha esperança. Eu acho a coisa mais estranha do mundo. Eu gasto toda a energia defendendo a palavra, o Senhor e Jesus. Você não vai me ver gastar uma energia defendendo a igreja. Mas tem gente que só sabe defender a igreja. Vê as pessoas escarnecendo do nome de Cristo, usando a igreja como comércio, diferente de Jesus que foi lá e fez um chicote. A minha casa deveria ser uma casa de oração, mas ela se tornou um covil de ladrões. Isso é palavra de Deus. O pastor não pregou, o padre não leu, você não sabia? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí, também não sabia? Por que você não sabia? Porque não pregaram? E por que você não leu a Bíblia? Por que você não foi procurar ser sábio, ao invés de continuar sendo tolo e pensando que sabe? Ou você acha que eu vim aqui para ficar batendo numa igreja? A igreja já está morta. Se a igreja já está caída do templo, ele está destruído. As pessoas oram no muro do templo porque não tem mais templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Começa a ler a palavra e olha o que é óbvio. Olha o óbvio. Olha o óbvio. Os tolos pecam e não se importam. Tem gente que não liga. Não é problema meu, eu vou continuar odiando, eu vou ter raiva, eu vou fazer pagar. Não, eu não vou perdoar, eu não vou me reconhecer pecador. Tudo bem, vai continuar sendo tolo. Enquanto o tolo, o diabo e o demônio dominando a minha mente, os meus sentimentos e a sua coisa ruim. Vive comendo. A hora que você não aguentar mais comer, vai num psiquiatra lá e manda ele dopar você. Sabe, se enche. Ao invés de se encher do Espírito Santo, se enche de comida, se enche de álcool, se enche de drogas, se enche de repente, se dopa. Vê o tempo passando assim de forma bem rápida. Para a hora que você decidir se arrepender, você não ter mais tempo de viver nada dessa vida. De ficar carregando dia a dia o peso de um passado de culpa, de ódio, de raiva. Continua achando que o problema é teu pai, a tua mãe, as pessoas, ou as oportunidades, ou aquilo que você perdeu, ou quem morreu. Continua vivendo exatamente desse jeito. Veja se você vai chegar em algum lugar a não ser no sofrimento. Mas os bons querem ser perdoados. Quem é bom é só quem está com Jesus. Bom somente é Deus. Não existe pessoa sem Deus boa. Bom é enquanto nós obedecemos os pensamentos do Espírito Santo e o meu comportamento reflete a Cristo. Porque eu não faço isso baseado na minha vontade, eu não faço isso baseado num plano, eu não faço isso baseado num sentimento, baseado num joguinho, nem nada. Jesus, ele não se importa com o que os outros vão pensar. Então, se os meus pensamentos estão no que os outros vão pensar, tem alguma coisa errada comigo. Então, os tolos pecam e não ligam, eles não se importam se eles mentem, eles não se importam se eles magoam, eles não se importam se eles não dizem a verdade, eles não se importam se eles não servem a Deus, eles não se incomodam se eles não leem a palavra, se eles não frequentam a igreja, se eles... Para eles tanto faz. Eles vão sempre continuar dobrando a aposta.
Sempre continuar dobrando a aposta. Não tem mansidão, não tem humildade, não tem independência. É só orgulho. Mas os bons querem ser perdoados. Por quê? Porque eu quero estar na presença do Espírito Santo e eu sei que se eu não reconhecer a maldade que eu fiz, o Espírito Santo não vai estar. Então, tudo sempre fica muito claro. Só você conhece a sua própria amargura. Cada um sabe onde dói. Cada um sabe onde aperta. Não adianta você querer falar para os outros, achando que os outros vão poder fazer alguma coisa por você. Da mesma forma que ninguém pode entender o que você sente, também a outra pessoa ela não pode repartir a alegria dela com você. Então, se você está triste e eu estou feliz, eu não consigo tirar a minha felicidade para dar para você. Então, às vezes a gente acredita de forma equivocada que o prazer, ou que o momento, ou que a distração vai poder tirar esse sentimento. Como se eu pudesse misturar a alegria com a tristeza e fazer um nada. E não funciona assim. Muito pelo contrário. Uma pessoa triste, quando vê outra feliz, ela sente raiva, ela sente ódio, ela sente inveja. Ela não consegue entender o sentimento do outro. Por isso que nós queremos que os outros sintam as mesmas coisas que nós sentimos, porque nós não suportamos. E isso é fato, porque a escuridão e a luz, elas não se vivem, elas não se agrupam. Ou eu começo a entender isso, começo a enxergar isso em tudo que eu vejo, que a sabedoria nasce quando eu entendo que somente com Jesus, somente na presença do Espírito Santo, somente através da palavra de Deus, eu vou alcançar as coisas que o Senhor tem nos prometido. E essas coisas estão além dessa vida, e essas coisas estão além desse mundo, e além de tudo que nós conhecemos. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Parecem, você não consegue ver, você não consegue distinguir, você não está seguindo a Deus, vai levar para a morte. E não adianta. A pessoa não ficou ali fumando um cigarrinho? Gostosinho. Nossa, misericórdia. Não ficou ali com a droguinha, bebendo, negocinho, não foi lá, não fez, não viveu do jeito que quis, não respeitou os alertas que o corpo estava dando. E aí? Aí depois vai vir a morte, vem a consequência de tudo isso. Você não pensa que essas coisas elas não vão somatizar no teu corpo, que o ódio, a raiva, o estresse e tudo aquilo de negativo que fica na tua cabeça o dia inteiro rodando, essas coisas na tua mente. Ao invés de você começar a desfazer esses pensamentos, olhando para o lado certo, com sabedoria, que nós vivemos num mundo onde 100% estão endemoniados. Aqueles que não estão, são aqueles que renunciaram a si mesmo por amor de Cristo, para servir a Cristo, para que o Espírito Santo pudesse habitar, para servir a Deus, para louvar o Senhor, para mostrar uma vida diferente para outras pessoas, sem buscar dinheiro, sem buscar interesse. Esse é o nosso papel, despertar. Jesus dizia, desperta tu que dormes, desperta. Desperta. O meu povo perece por quê? Porque não tem conhecimento. Onde está o conhecimento? Está na palavra. Sabe, ou a gente começa a olhar essas coisas com seriedade, ou nós vamos continuar a vida inteira nisso. Cada dia você vai estar mais velho. Cada dia as pessoas elas vão estar mais teimosas. Cada dia a mente das pessoas vão estar mais na escuridão. Cada dia mais o amor vai ter esfriado. E isso não são coisas que eu desejo. Isso são coisas que estão na palavra. E Deus diz, olha, eu vou abreviar o tempo, porque se eu não abreviar, vocês não vão suportar o sofrimento. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Eu posso sorrir para ninguém perceber? Posso, mas o meu olho continua triste. E olha que interessante, quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Nós sabemos os frutos do Espírito Santo: paz, alegria, felicidade, humildade, amabilidade, autocontrole, domínio próprio, mansidão. Então, se a felicidade foi embora, só tem um outro estágio, que é de tristeza. Olha como Deus ele fala exatamente as coisas. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Ou você está com os pensamentos de Deus, ou está com o pensamento do diabo. Se você estiver pensando como Deus, você vai sentir o que Deus sente. Se você estiver com o pensamento do diabo, você vai dizer como o diabo sente. Então, olha que no sorriso eu tento enganar as pessoas, que o meu coração não está triste. O diabo é sempre mentira. O diabo é a pose, é sempre o aspecto.
nunca ele está satisfeito com nada, nunca ele está agradecido por nada, sempre ele quer mais, sempre ele quer mais, porque a ilusão ela não existe. A pessoa ela está num processo onde ela não enxerga o que ela tem recebido, e aí ela sempre quer mais. Se a gente continua lá em Colossenses 1, versículo 8 a 10, a palavra do Senhor ela diz assim: foi Ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Quem está conversando conosco? Paulo, nessa carta aos Colossenses. Foi Ele quem nos contou do amor que o Espírito deu a vocês. Quem deu o amor? O Espírito. Ah, mas o amor não é encontrar alguém? O amor não é o meu pai e a minha mãe morar na mesma casa, estar junto? Ah, mas o amor não é o meu filho? Ah, mas o amor não é quem me liga, não é quem se importa, não são os meus amigos? Não. Segundo Deus, o amor é um espírito que quem dá? Deus. Nossa! E eu sempre falo que, para mim, a maior descoberta que eu fiz na palavra foi justamente essa, que Deus era o amor, porque eu não sabia. Para mim, amar era consumir pessoas, era relacionamento, era prazer, era outro tipo de coisa. A minha cabeça ela só vivia pensando nisso, porque dentro de mim existia a vontade de ser amado. Dentro de você existe a vontade de ser amado e dentro de todas as pessoas. Porque isso é uma necessidade que nós temos. Do mesmo jeito que nós precisamos de comida, de água, de ir no banheiro, de dormir, nós precisamos do amor. Mas não é do amor humano. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E isso é o que? É o amor. Talvez você não consegue distinguir, porque o diabo ele distorpou tanto essa palavra, que se a gente não estiver na presença de Deus e junto do Espírito Santo, a gente não entende. Não entende. Começa a ouvir as músicas. Esquece, não tem música gospel. Isso que você pode pôr mais da metade das músicas gospel de hoje em dia, que, pelo amor de Deus, quem canta nunca teve um encontro com Deus. Coloca a palavra Jesus, coloca uma palavra de outra coisa ali no meio, adoração e não sei o quê, e fica repetindo e só isso. Não tá mais preocupado com nada, não tem nada, só quer vender, quer ganhar dinheiro e é só. Mais nada, não é edificar, não é palavra, não é fazer a pessoa pensar, não é nada. Fica ali um bando de gente que não sabe o que está fazendo, como se estivesse fazendo alguma coisa, só gastando tempo. Deus é o amor e é o Espírito que traz esse amor para o nosso coração. E o que é mais que esse Espírito traz? Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar para vocês. O que é oração? É pensar. Desde que eu fiquei sabendo que vocês estavam se convertendo, eu não parei de pensar em vocês, de orar por vocês, em pensar em como eu podia ajudar vocês. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente está evangelizando, ou conhecendo as pessoas, ou ajudando as pessoas. A gente ora por essas pessoas, a gente pensa nessas pessoas, a gente conversa com Deus por essas pessoas, e quando essas pessoas conversam conosco, nós temos a oportunidade de muitas vezes mostrar através da palavra: olha, está equivocado esse pensamento está te fazendo sofrer por causa disso, essa não é a verdade, aqui não é o caminho, é por aqui, vem aqui, que aqui tem a luz, que aqui tem amor, que aqui tem tudo o que você precisa. Esse não é o jeito certo de pensar. Quando eu começo a pensar certo, eu sinto do jeito certo, já não tem mais dor, já não tem mais tristeza, já não tem mais ranger de dente, já não tem mais dúvida, já não tem mais aquele sentimento ruim dentro de mim, já não tem mais ansiedade. Sabe, eu já não tenho mais aqueles comportamentos compulsivos que eu tenho, já não sinto mais ódio, já não sinto mais raiva, eu já não sinto mais nada pelas coisas do mundo, porque hoje tudo que eu quero sentir são pelas coisas de Deus. A nossa vontade cada dia mais é agradar ao Senhor, é servir ao Senhor.
pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sua sabedoria. Quem que dá conhecimento, quem que dá sabedoria é o Espírito Santo. Toda vez que a gente dá a Bíblia, a gente explica, olha, você não vai entender no começo nada, porque a sabedoria vem através do Espírito Santo. Deus, ele está vendo que todos os dias você está abrindo a tua Bíblia tentando ler. Cada dia mais a sabedoria vai começar a entrar em você. Cada dia mais você vai conseguir reconhecer a presença do Espírito Santo. E esse processo de ler e não entender é hoje. Amanhã você vai voltar de novo nesse mesmo lugar e vai entender uma coisa, depois você vai entender outra, depois você vai entender outra, depois você vai entender outra. Que eu leio a Bíblia todos os dias tem 7 anos. Praticamente é 1 ano, se você ler desde o começo. Fora as vezes que eu leio para fazer o devocional, ou outras coisas, ou consulta, ou estamos ajudando as pessoas. Então eu tenho alimentado o meu espírito todos os dias, mais de uma vez por dia. Fora as músicas, os louvores, as evangelizações e tudo mais que a gente faz. E você também deveria alimentar o teu espírito. Deveria alimentar a tua mente com coisas boas, com coisas que possam te aproximar de Deus, para que você tenha conhecimento e entenda qual é a vontade de Deus. E compreensão que o Espírito Santo dá. Existe sabedoria sem o Espírito Santo? Não existe. Você pode jogar lá no chat GPT e pedir para ele fazer uma pregação para você. Vai edificar a vida de alguém? Por mais perfeita que esteja, não. Não tem Espírito, meu amor. Uma igreja que é vazia, uma igreja que não tem o Espírito Santo, vai edificar a vida de quem? Você tem que sempre olhar, tua vida tem mudança? Você se sente triste? Você precisa ir em algum profissional da saúde para se tratar mentalmente? Você tem algum transtorno, alguma coisa? Cara, então se tua igreja tem um problema, porque é como se você estivesse tomando um remédio que não faz nada. É como se uma água que não matasse a sede, uma comida que não alimenta. Então tem alguma coisa errada. Porque todas as pessoas que eu conheço que aceitam o Evangelho de forma integral, que leem a palavra de Deus e vivem a renúncia que o Evangelho diz, que carrega a sua cruz, que nega a si mesmo, essas pessoas todas frutificam, todas. Só quem não faz, só os malandrão, né? Só os espertos. Só quem quer estar um pé no mundo e um pé no céu. Esses não, mas de resto eu não vi. Agora eu não consigo enxergar um lugar que tem uma estrutura, que tem um templo, que tem músico, que tem apoio, que tem nada. A gente não tem nada. A gente tem um sonho. A gente tem um chamado. Um celular. Um MP3 tocando no fundo de um rádio. Tá nada. Gravando um aplicativo de mensagem que nem deveria usar para isso. E só. E quem ouve as mensagens por estar baseado na palavra de Deus, recebe, porque é Bíblia. Enquanto nós estamos buscando aquilo que Deus ensina, nós vamos chegar lá. Quando nós começamos a buscar o homem, é só vaidade. Tem gente que vai na igreja porque quer um varão, uma varoa, quer uma família. Cara, você pode querer o que você quiser, não tem nada a ver com a tua vida. Quem vai sofrer é você. Quem adora o Senhor pelas coisas erradas é você, não sou eu. Eu tô aqui tentando resgatar aqueles que já estão no fundo do poço. Eu quero aquele que todo mundo rejeitou. Eu quero aquele que está desenganado. É esses que eu tô procurando. O meu chamado é encontrar justamente aqueles que caíram e querem levantar, não aqueles que estão caídos e não sabem que estão, porque não examinam os pensamentos e não conhecem a palavra. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Então, para que eu possa viver da forma que Deus quer, eu preciso ter sabedoria. Eu preciso estar com o Espírito Santo. Eu preciso estar repleto de amor. Senão, o diabo ele pode me subornar pelas coisas que eu quero. Diga quais são os seus sonhos e eu direi o preço da tua alma. Porque se o diabo colocar aquilo que você quer, você se vende. Você se vende porque você sofre por não ter. Você não aceita não viver. Você não aceita desse jeito. Então, se você não aceita, você tem um preço. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Então é na presença do Espírito Santo que nós podemos ser boas pessoas, que nós podemos ter boas ações. Se você aprender a vigiar, que é olhar o teu comportamento ao invés de ficar olhando a vida dos outros e perceber quando você grita, quando o teu coração ele oscila, qual foi a última coisa que você pensou antes disso acontecer, você vai entender onde estão os gatilhos, aonde estão as brechas que o diabo entra na tua cabeça e dominando o teu corpo. E daí você quer sair falando e explicando.
Nós já vimos em Provérbio que ninguém pode entender a amargura que está no teu coração. Ninguém é responsável pelos teus sentimentos. Se os nossos sentimentos são espirituais, é como se eu encontrasse uma pessoa agora e saísse lá e queresse esbofetear ela porque tá frio. Ai, tá frio aqui fora. Como que a pessoa tem a ver? Ela não tem nada, mas eu vou é culpa tua. Você deveria me aquecer, você deveria... Cara, olha a loucura onde a gente chega. De querer responsabilizar as pessoas por coisas que são espirituais. Por quê? Porque não tem discernimento. Quem vive no meio de tolo só vê tolices. Amém? Que nós possamos agradar a Deus, que nós possamos servir a Deus, que nós possamos agradecer a Deus de todo o coração por tudo o que nós temos recebido. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra, pois a sua palavra é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, porque nós não merecemos o perdão que nós temos recebido. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que fez na cruz, pois você pagou por todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela tua compaixão, pois somente tu tira todas as mágoas e todas as amarras do meu coração. Obrigado, Senhor, por me permitir te servir, por permitir estar na sua presença, por me mostrar um caminho, por me trazer a vida novamente. Nós te amamos, Senhor, pois somente tu é o nosso Deus, somente tu a quem nós confiamos, e o seu amor nos resgatou das trevas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.